Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Desde que eu soube que ministraria, eu comecei a meditar e pensar e perguntar para o Senhor qual era a palavra do Senhor para esse assunto da fé. Esse não é o meu assunto. É um assunto que o Senhor quer falar conosco. E Ele tem uma palavra para esse assunto. O único trabalho em preparar uma ministração como essa é conhecer qual é a palavra que já está no coração de Deus. E isso é lindo porque Deus se importa. Se eu preparasse uma palavra, seria de acordo com o que eu me importo. E eu me importo com algumas coisas. Mas Deus se importa contigo. Tu sabia que Ele se importa? No Salmo 147 diz que Deus conta todas as estrelas e as chama pelo nome. E pode ser difícil acreditar que um Deus assim se importa comigo. Todas as estrelas, trilhões de estrelas, Ele conhece o nome de cada uma delas. E eu me sinto pequeno pensando assim. Mas em João, no capítulo 10, versículo 3, Jesus diz que Ele é o bom pastor, que entra pela porta e as ovelhas reconhecem a sua voz porque Ele as chama pelo nome. Jesus conhece o teu nome. Ele não conhece só o nome de todas as estrelas, Ele conhece o teu nome. E Ele conhece a tua vida. Em Mateus 10 diz que todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Ele te conhece melhor do que tu mesmo. Tu não conhece o número dos teus cabelos, Ele conhece. Em Mateus 6, Jesus diz que o Pai conhece todas as tuas necessidades. Necessidades que talvez tu nem saiba que tu tens. E Ele diz, antes que tu peça a provisão, Ele já conhece. Ele conhece o número dos teus cabelos, Ele conhece o número das tuas necessidades e cada uma delas. E no Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os teus dias. Os teus dias. Eu não estou falando para um grupo de todos vocês, eu estou falando para ti. Os teus dias foram escritos no livro de Deus.
Em Lucas diz que há uma festa nos céus toda vez que um pecador se arrepende. Vocês acreditam que existe uma torcida celestial, os anjos, Filho, o Pai, todos olhando para a terra e torcendo pelo arrependimento? Nós vamos a um jogo de futebol e nós vemos todos torcendo pelo gol. Mas os céus estão olhando para a terra e procurando arrependimento. O teu arrependimento. Em Efésios, Paulo diz que o Espírito Santo se entristece com cada pecado. Ele diz, não entristeça o Espírito. Por quê? Porque ele conhece o teu arrependimento, as tuas vitórias e os teus pecados, as tuas derrotas. Tudo sobre a tua vida ele conhece e é especial para ele. Deus se importa. Ele realmente se importa. No Salmo 31, 7 diz que Deus tem visto a minha aflição e Ele conhece as angústias da minha alma. Da tua alma. Você chegou aqui com algum problema? Com alguma angústia? Ele conhece. E Ele se importa. Ele se importa tanto que Ele preparou uma palavra para ti. Preparou esse retiro para ti. Não pense que esse retiro foi preparado pela coordenação. Não pense que ele foi preparado pela igreja. Foi preparado pelo Senhor. Para ti. E Ele te trouxe até aqui. Não, mas eu vim até aqui, eu dirigi, eu sei como eu cheguei aqui. Mas de uma forma especial, Deus conduziu os teus dias para te trazer até esse lugar, para ouvir essa palavra. Porque Ele se importa. Amém? E nós vamos falar sobre fé hoje. E eu quero te convidar a abrir em 2 Timóteo, no capítulo 1. Eu espero que eu tenha lágrimas para chorar o resto do retiro ainda. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler daí em diante. Amém. Amém. Todos lá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. O dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Agora preste atenção. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu quero que tu leia comigo esse versículo, ainda mais uma vez, esse versículo 12, e não faça uma leitura automática. Esse texto está escrito em primeira pessoa, fale em primeira pessoa.
Versículo 12, vamos lá. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Essa epístola de 2 Timóteo foi escrita no fim da vida do apóstolo Paulo. Possivelmente foi, muito possivelmente foi a última carta que ele escreveu. E foi escrita para esse discípulo, chamado Timóteo. E Paulo escreveu essa carta por um motivo específico. Todos os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento foram escritos não como uma obra de literatura. Não é como se um escritor sentasse no seu gabinete e decidisse escrever um livro e ele então chegasse em um livro como a Bíblia. Porque isso seria impossível. Nenhum escritor teria a capacidade de produzir uma obra como essa. Mas todos os livros da Bíblia, eles foram escritos por motivos, necessidades, razões reais, práticas. São cartas. Essas epístolas são cartas. E são cartas que tratam de problemas reais, de pessoas reais. Então Paulo escreveu uma carta por um motivo real. E se você estudar 2 Timóteo e prestar atenção, vai perceber que o motivo de Paulo para ter escrito essa carta é que ele identificou que Timóteo estava sendo influenciado por um espírito de intimidação, de covardia. Esse é o objetivo de 2 Timóteo. É isso que levou Paulo a escrever essa carta. E ele fala sobre esse espírito de covardia. No versículo 7, ele diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essas características do Espírito Santo, poder, amor, moderação. Eu não vou entrar nessa descrição, porque eu não quero nos distrair, eu quero poder chegar logo no ponto que o Espírito Santo deseja ministrar hoje. Mas ele não nos deu espírito de covardia. Não nos deu um espírito de desânimo, um espírito de intimidação. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Ele nos deu o Espírito Santo. E esse versículo é importantíssimo. 1 Timóteo 1, 7. Porque ele é uma chave para entender todo esse livro. 1 e 2 Timóteo foram escritos em momentos totalmente diferentes da vida de Timóteo. Totalmente diferentes. 1 Timóteo foi escrito para um ministro em atividade. Um ministro vivendo uma vida de intensidade. Timóteo era um discípulo de Paulo e ele trabalhava plantando igrejas, estabelecendo presbitérios, estabelecendo diáconos e trabalhando com a ministração da palavra. E a primeira carta de Paulo para Timóteo foi escrita para um homem nesse momento, um jovem nesse momento. Um jovem como nós. E é fato que Timóteo é jovem. Paulo precisa escrever em 1 Coríntios dizendo, olha, ninguém despreze esse rapaz. E ele mesmo escreve para Timóteo dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Isso é importante para nós. E eu falo agora para quem é liderança, para quem é presbítero ou para quem tem qualquer posição de referência ou de autoridade. É importante não apenas encorajar os discípulos, mas encorajar a igreja. E não apenas dizer para Timóteo, ninguém te despreze, mas dizer para a igreja, ninguém o despreze. Mas é isso que Paulo faz em 1 Timóteo. É uma carta escrita para um discípulo em plena atividade.
Então, do que vai falar 1 Timóteo? Talvez para muitos de nós seja uma leitura até difícil. Porque ele fala sobre como estabelecer presbíteros, como estabelecer diáconos, como tratar da ministração da palavra na casa de Deus, como tratar do serviço com as viúvas, do serviço com os órfãos, como lidar com a distribuição de recursos. Coisas sobre como a casa de Deus deve funcionar. Mas 2 Timóteo foi escrita para um discípulo desanimado. E nós não vamos ver praticamente nada em 2 Timóteo sobre trabalho. Sobre como proceder na casa de Deus. Não. Isso é 1 Timóteo. 2 Timóteo é como um pastor que senta com o seu discípulo, senta com a sua ovelha, coloca seu braço ao redor e diz: meu filho, o que está acontecendo? Por que tu anda tão desanimado? É uma carta realmente pastoral. Um cuidado de Deus com a vida desse rapaz. Então é importante termos essa diferença. 1 Timóteo é escrita para um discípulo em plena atividade, vivendo uma vida intensa de evangelismo, de ministração, de operação dos dons. E 2 Timóteo para um discípulo desencorajado. Por que é importante? Porque existem pessoas desencorajadas nesse lugar. E quando me convidaram para falar sobre fé, a primeira coisa que vem na nossa mente ao falarmos sobre fé é como devemos ser intrépidos e como devemos operar nos dons e como devemos nos mover com liberdade, como devemos falar palavras de conhecimento e de sabedoria. E nós esquecemos que tem pessoas que passaram por isso e que hoje não conseguem mais fazer isso, porque estão desencorajadas. Ou pessoas que nunca entraram nessa experiência porque estão desencorajadas. Ou pessoas que entraram e saíram e hoje têm medo de se sentirem desencorajadas, desanimadas, intimidadas. E é importante nós orarmos dizendo que todo desânimo e toda intimidação seja tirada, mas é importante nós entendermos como isso acontece. Mas eu ainda quero deixar mais claro a diferença de 1 e 2 Timóteo. Eu creio que existe um contraste claro entre dois versículos. Primeiro, em 1 Timóteo 4,14. Que diz assim, podemos ler o 13 também. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Vocês veem aqui o ministério? Te aplica ao ministério. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E o segundo versículo é 2 Timóteo 1,7, ou 1,6. Por essa razão te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vocês percebem a diferença entre esses dois versículos? O primeiro é uma lembrança de algo que aconteceu no passado. É como se Paulo pintasse uma cena desse dia. Do início dos primeiros dias. O início desse ministério. Onde Timóteo recebeu esse dom do Espírito. Pela imposição de mãos, por palavra profética. Nós não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Mas alguns autores, um que eu gosto muito, chamado John Pollock, ele coloca esse momento de 1 Timóteo 4,14 em Atos 16. E Atos 16 é um momento que todos nós conhecemos. Quando Paulo se dividiu com Barnabé, eles fizeram a primeira viagem missionária e Marcos, que foi levado por Barnabé, ele desistiu. Então
Paulo sugere para Barnabé, vamos voltar. Vamos visitar de novo essas igrejas. E Barnabé diz, vamos, mas vamos levar Marcos conosco. E você sabe o que acontece, Paulo não gosta da ideia. E Barnabé, com esse coração pastoral, ele diz, tá bom, eu fico com Marcos, não tem problema, pode ir. E Paulo então toma Silas para ir com ele, um outro discípulo. Mas aqui no capítulo 16, eles já saíram de viagem e diz que chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Bom, voltamos aqui para 1 Timóteo. E esses autores, eles sugerem que esse momento a que Paulo se refere em 1 Timóteo 4,14, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, acontece nesse momento. Então Paulo passa por Listra. E Listra é uma cidade que faz parte da Galácia. Aquela região que eles já tinham conquistado na primeira viagem missionária. E ele passa por aquela cidade. E naquela cidade tinham irmãos que davam testemunho de Timóteo. Diziam, esse discípulo é precioso. E se tinham irmãos, é porque tinha uma igreja que foi plantada ali. E se tinha uma igreja, tinha um presbitério. Então, é como se Paulo pintasse uma cena daquele dia em que Paulo chega naquela cidade. E ele pergunta, como estão as coisas? Paulo, tudo está indo muito bem. E nós temos aqui um discípulo que é muito precioso, ele tem uma carga por missões, e ele quer viajar, ele quer te acompanhar. Ele lembra o dia que tu chegou aqui, a mãe dele conta para ele, a avó dele conta para ele. Então aqueles irmãos conversam com Paulo, e Paulo decide, então eu vou levar ele, eu já tenho Silas comigo, mas não tem problema, nós vamos juntos. Então, podemos imaginar, o texto não fala, mas talvez eles fizeram um encontro da igreja. Tiveram louvores. Então chegou um momento onde um dos presbíteros deve ter dito, por favor, Timóteo, vem aqui para frente. E Timóteo veio. Os presbíteros, por favor, venham aqui para frente. Nós temos entendido do Senhor de que Timóteo agora vai ser enviado para acompanhar Paulo no ministério. Então os presbíteros vêm. Timóteo talvez se ajoelha no chão e os presbíteros impõem as mãos sobre ele. E começam a interceder, e começam a abençoar, e liberam palavras proféticas, liberam palavras de encorajamento. E aquele momento é um momento de unção, é um momento de bênção. Timóteo ali talvez se sentisse indigno, mas ele recebe essa unção. Ele recebe aquilo que Deus tem derramado sobre ele naquele momento. Então, palavras proféticas sobre a viagem, palavras proféticas sobre o seu ministério, sobre a sua vida, os presbíteros vão liberando. E talvez mesmo palavras proféticas sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí acontece. Timóteo talvez não tinha experimentado isso antes, mas ele começa a se sentir cheio, e é isso que Paulo diz, tu recebeste o dom do Espírito, tu foste cheio nesse dia, quando o presbitério impôs as mãos, quando tu foi separado para essa obra, tu foi cheio do Espírito Santo. E aí ele diz, não seja negligente, lembra desse dia. Lembra do dia em que tu foste ungido, abençoado. Isso é 1 Timóteo 4,14. Não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, pela imposição das mãos do presbitério. Mas existe 2 Timóteo 1,6. É o oposto desse momento. Não diria que é o oposto, mas é um contraste. Porque em 2 Timóteo, Paulo diz, também fala sobre imposição de mãos. Mas ele diz, agora é a imposição das minhas mãos. E a palavra é diferente. Tu recebeste o dom pela imposição das mãos do presbitério. Essa é a primeira cena. Mas a segunda cena, tu já tens esse dom, mas esse dom foi amortecido e ele precisa ser reavivado. Então
clamo, eu te exorto, eu te admoesto que tu reavive esse dom pela posição das minhas mãos. Então ali não é mais um momento de ser batizado com o Espírito, mas de ser cheio do Espírito mais uma vez, porque ele se tornou um jovem desanimado. Não é lindo, queridos? Eu acho isso lindo. Então, 1 Timóteo 4,14 nos fala sobre o início. Mas depois do início e dos primeiros dias e de toda aquela atividade, veio desânimo. E 2 Timóteo 1,6 fala sobre um recomeço. Mas o que divide essas duas cenas? E esse é o ponto. É isso que nós precisamos saber. O que acontece entre um momento e outro? O que acontece entre um momento e outro? Quem está me ouvindo lá no fundão, levanta a mão. Ah, beleza. O que separa essas cenas? O que separa esses livros? Porque a primeira carta é uma carta para um discípulo em atividade, a segunda para um discípulo desanimado. E existe um princípio que eu quero que vocês entendam, e eu quero, talvez mais do que qualquer um aqui, entender. Não precisam abrir, porque vocês conhecem esse texto. Mas em 2 Coríntios 5,7, Paulo diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus 11:1, diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Isso é andar por fé. Então, para não deixar dúvida, a nossa fé não pode estar fundamentada nas coisas que nós vemos ou experimentamos. Não pode. Absolutamente. Deixa eu te mostrar um texto que ilustra bem isso. Abre em Lucas. Lucas no capítulo 8. Amém. Lucas 8, versículo 22. Vamos ler daí em diante. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, Jesus, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma grande tempestade de vento naquele lago, e correndo eles perigo de sossobrar, de naufragar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Eu quero chamar a atenção para a pergunta do Senhor Jesus: aonde está a vossa fé? E esse texto é extremamente revelador. Eles estão aonde aqui? Qual é o lugar em que eles estão navegando? Alguém sabe? Mar da Galileia. Aonde Jesus chamou os primeiros discípulos? No Mar da Galileia. Pescadores ali da região.
Eles estavam jogando em casa. Jesus disse, olha, vamos no barquinho aqui, vamos para o outro lado. Eu imagino a disputa para saber quem é que ia no timão. Eu não sei como é que funciona velejar, nunca velejei, mas quem é que ia ser o responsável por aquela navegação? Porque talvez era um melhor do que o outro ali. Talvez Pedrão quis pular na frente, intrépido. Eu vou. André talvez olhou para ele. Não. Eu vim primeiro, né? Desculpa. Mas, sem dúvida, houve um momento de alegria, onde eles puderam servir o Senhor com o que eles sabiam fazer, navegar. Nem todos eram pescadores, mas muitos ali eram pescadores. 4. São 4? Talvez. Não fiz essa conta antes. Alguém pode conferir e depois me avisar. Mas pescadores extremamente habilidosos. Cresceram em um barco. E Jesus disse, passemos para outra margem. Para eles aquilo ali era terça-feira, entendeu? Para eles aquilo ali era coisa comum. Vamos para outra margem. Mas a situação mudou. O tempo mudou. Algo fora do seu controle, algo fora, além das suas habilidades. E aí é que vem a verdadeira pergunta. Aonde estava a confiança deles? Na habilidade que eles tinham de chegar na outra margem. Talvez na habilidade que eles tinham de interpretar o tempo e dizer, não, o tempo está bom, vamos. Porque se o tempo estivesse ruim, talvez eles dissessem para Jesus, Jesus, não é um bom momento. Mas não importa. O que importa é que a confiança deles não estava na palavra que Jesus disse quando ele falou, vamos para a outra margem. Jesus não disse, nós vamos ficar pelo meio do caminho. Jesus não disse, nós vamos afundar. Eles disseram, Jesus, nós vamos afundar. Mas o que Jesus falou? Nós vamos para outra margem. E se eles têm uma palavra de Jesus, quando eles vissem aquela tempestade, eles teriam todo o direito de olhar para ela e dizer, vai embora daqui, porque Jesus nos falou que nós vamos para outra margem. Mas a confiança deles não estava na palavra de Jesus. A confiança deles estava, talvez, nas experiências que eles tiveram. Mas as experiências que eles tinham não puderam ajudar eles. Eu não sou contra, absolutamente não sou contra nós vermos ou experimentarmos as coisas de Deus. Em tempo. Não sou contra. Não sou. Quem me conhece sabe que o que eu quero é mais. Eu quero experimentar tudo que Deus tem. Tudo, absolutamente. Como parte da minha instrução, eu recebi uma influência muito grande de uma teologia que se chama cessacionismo, que basicamente diz que os dons do Espírito, eles eram restritos àquele início da igreja, aquele período do início da igreja, e que não deveriam ser aplicados mais, por não haver necessidade, ou, enfim. E por isso eu acreditava que o dom de línguas era invenção, que o dom de cura era experiências emocionais, eu acreditava. Então um dia eu sentei na frente da minha Bíblia, e eu decidi fazer um estudo matador, para quando eu encontrasse um pentecostal, para quando eu encontrasse um carismático, para quando eu encontrasse o John, e graças a Deus eu não encontrei, mas eu teria as respostas, eu teria os argumentos, eu teria o que dizer, eu teria o que falar. E eu então sentei no meu quarto, e eu estava aprendendo a estudar a Bíblia na época, estava começando, mas eu sentei lá e eu sabia o que fazer, e eu comecei a folhear, comecei a pesquisar, peguei os dicionários, peguei os materiais, e
essa noite eu terminei, deitado na minha cama, lavado nas minhas lágrimas, orando em línguas. Porque eu tinha um coração duro, mas eu sabia que eu não podia ir contra a palavra de Deus. E para mim a palavra de Deus foi clara o suficiente naquele dia. E continua sendo até hoje, cada vez mais clara. À medida que eu estudo, à medida que eu me dedico, à medida que eu leio, à medida que eu pesquiso, cada vez mais eu vejo o que Deus tem e eu quero mais. Mas as experiências, elas devem ser uma consequência da fé e nunca o fundamento da fé. As experiências que eu quero que elas venham como consequência da minha fé. E nunca que a minha fé esteja apoiada nelas. Por quê? Porque vai chegar um dia em que as experiências não vão estar lá. Vai chegar um dia em que você não vai ouvir voz nenhuma, não vai ter nenhuma visão, e as situações vão estar contra você. E contra tudo aquilo que você crê. As situações vão ser como aqueles gigantes de Canaã. E o que elas vão dizer ao teu coração é que aquilo que você crê e aquilo que você sempre creu não é bem assim. Já passou por momentos assim na tua vida? Todas as situações apontam contra aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu creu. Todas as situações apontam contra aquilo que tu ouviu no domingo. Tudo é maravilhoso na reunião da igreja, tudo funciona na reunião da igreja. Mas em casa, os teus pais têm um casamento que não funciona. Tem doenças que não se curam. Tem palavras que você dá e que não fazem sentido nenhum. E isso começa a gerar incredulidade no teu coração. Nada funciona como você imagina que deveria funcionar. Tudo dando errado. E aí o que acontece? Alguém bate na porta. O desânimo bate na porta. E o desânimo é mentiroso. O desânimo é mentiroso. Ele olha para ti e ele diz: tu não vale nada, mas vem comigo, tá tudo certo. Tu não presta, mas tá tudo bem, vem cá. Pode me dar um abraço. Esse é o desânimo. Então, você abraça o desânimo. Porque parece que ele é o único que te entende. E ele traz alguns amigos. A incredulidade, a covardia. Ele traz o medo. A intimidação. Espírito de covardia. Timóteo, ele era um discípulo em plena atividade. Ele tinha tudo que nós poderíamos desejar em relação a ministério. Dons, experiências, autoridade. Ele era discípulo de Paulo. Pensa como olhavam para ele quando ele chegava em uma localidade, quando ele chegava para ministrar. Ah, Paulo chama ele de filho. Mas alguns historiadores têm entendido que Paulo escreveu 1 Timóteo quando ele estava livre.
Mas 2 Timóteo, ele escreveu preso. E não é uma prisão bonitinha. Se alguma prisão pode ser chamada de bonitinha, era a primeira prisão que Paulo experimentou. Era uma casa alugada, um soldado. Mas aqui não. Essa prisão de 2 Timóteo era uma masmorra, úmida, fria, um buraco, onde as pessoas saíam ou mortalmente doentes, ou saíam para morrer. Condenadas. Paulo foi preso. E Timóteo sabia o que significava essa prisão. Ele sabia que dali Paulo não ia sair. E Timóteo começou a ouvir essas notícias. Paulo diz em Filipenses que tinham pessoas que se opunham ao seu ministério e que queriam causar tribulações às suas cadeias. Vocês acham que essas pessoas não foram atrás de Timóteo? E vocês acham que ele não começou a enfrentar oposição no ministério? Vocês acham que ele não começou a enfrentar palavras mentirosas, fofocas contra ele? Abre em 1 Timóteo 5:23. Primeira Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo estava preso, Timóteo estava enfrentando oposição, e ainda por cima ele estava doente. E não parecia ninguém na igreja capaz de ministrar uma cura sobre ele. E ele começou a tomar remédio. Isso é um remédio. Paulo está sugerindo. Não precisa abrir, mas em Atos 16 que nós lemos, Lucas, que está contando aquela história, diz que a mãe de Timóteo era judia. E ele diz assim, mas o seu pai era grego. E aqui em 1 Timóteo, e em 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: pela recordação que eu guardo da tua fé, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e também em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O pai de Timóteo não era um homem de Deus. Vocês acham que ele não tinha problema em casa? Um pai grego, com toda aquela filosofia e todos aqueles pensamentos. Que tipo de relacionamento vocês acham que eles tinham? Ele só tinha sua mãe para recorrer. Timóteo tinha problema em casa. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem se identificar? Timóteo começou a olhar para situações. E quando ele começou a olhar para situações, as experiências do passado já não podiam mais ajudar ele. E aí, desânimo bate na porta. Ei, será que aquelas experiências do passado foram de verdade mesmo? Será que Paulo não fez a tua cabeça um pouquinho demais? Tá tudo dando errado. As coisas não vão bem. Tu está doente. Mas vem cá, me dá um abraço aqui. Tem problema? Vocês conhecem essa voz? Eu conheço. Mas Deus fez provisão para Timóteo.
Deus permitiu que Paulo fosse capaz de, naquela prisão, escrever cartas. E a primeira carta que ele quis escrever: eu não posso deixar o meu irmão Timóteo assim. Eu não posso deixar o meu filhinho desanimado. A primeira carta que ele quis escrever, o desejo do coração dele: eu preciso animar o meu filho, o meu discípulo. Então eu quero usar a mesma palavra de Paulo que ele usou para animar Timóteo, para animar a tua fé. Capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por isso, estou sofrendo essas coisas. Paulo escreve para Timóteo. E ele começa a falar sobre a fé dele, em primeiro lugar. Eu lembro da tua fé, ela não é fingida. Eu sei que a tua fé é sincera. Eu sei que a fé que tu tem não é fingida. Eu sei que as tuas experiências foram reais. Eu tenho certeza disso. Porque eu conheci a tua avó, eu conheci a tua mãe e eu te conheci. E então ele entra com o evangelho. E ele diz o que Jesus fez e o que Jesus veio para fazer, o que ele veio para trazer. E ele diz: olha, eu fui chamado para pregar esse evangelho. E porque eu fui chamado, eu estou sofrendo essas coisas. Paulo então chama atenção para a sua experiência. Que coisas são essas? Quais eram os sofrimentos de Paulo? Eu não quero fazer uma lista exaustiva. Só em 2 Timóteo eu vou pegar alguns. Abre no capítulo 4 e nós vamos tirar todas de lá. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele foi abandonado por companheiros que se desviaram. Queridos, Demas era um cooperador de Paulo. Ele era companheiro de Lucas, o evangelista. Ele esteve por toda parte com Lucas. Em 2 epístolas de Paulo, Demas e Lucas aparecem juntos, sem vírgula separando. São Demas e Lucas, os companheiros, os ministros, e eles iam juntos. E aqui Paulo diz: só Lucas está comigo, ele está sozinho, porque Demas se desviou. E Paulo teve que sofrer no coração por esse discípulo que fez tanto pelo reino e que amou o mundo. Quem conhece alguém que se desviou, quem ama alguém que se desviou, sabe como isso dói. No capítulo 4 ainda, versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, quando eu me defendi no tribunal, quando eu estava diante das autoridades de Festo, de Agripa, aqueles reis, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Ele não foi só abandonado por aqueles que se desviaram, ele foi abandonado por todos. Você sabe o que significa estar em uma situação onde o que você mais precisa é daquele amigo, o que você mais precisa é daquele companheiro, e não tem ninguém lá. O sentimento de rejeição, o sentimento de falta de pertencimento. Não tem ninguém contigo na hora que tu mais precisa. Ele diz: eu estava sendo julgado e não tinha ninguém daqueles por quem eu dei a minha vida para salvar. O abandono dói. Mas ele segue. Um pouquinho antes, no versículo 14, ele diz: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele também sofria perseguição por pessoas que eram do mundo. Mas como é que ele reagia?
ele apresentava para o Senhor. Esse homem feriu Paulo. E não só ele. Ele vai falar sobre Himeneu, Fileto, outros homens que passaram pela sua vida e que fizeram muito mal para ele. Talvez fisicamente, ele foi ferido. Talvez ele foi traído. Mas ele diz, está tudo certo. O Senhor vai cuidar disso. No versículo 20 do capítulo 4, ele diz, e preste atenção, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Mais uma coisa, tinha um discípulo doente, e nem Paulo foi capaz de curar ele. Eu não diria que ele não orou. Talvez ele orou. E orou, e orou. E aquela enfermidade continuou. Todas essas coisas somadas, e muito mais. Igrejas com problemas. Quantas cartas ele ainda teria que enviar naquela prisão? Paulo, ele, quando se converteu, estava na formação para se tornar um rabino. E um rabino, para poder fazer parte desse processo de formação, precisava ter família. Então Paulo tinha família, mas a família dele nunca aparece na Bíblia. Muito provavelmente, ele foi abandonado. E quando Paulo fala para as igrejas, ele diz, eu sou solteiro. Porque ele nunca ia cogitar uma outra família. Porque ele conhecia a palavra. Vocês imaginam? Vocês imaginam essa situação? Eu fui abandonado, perseguido, ferido, estou preso, meus companheiros estão doentes e estão se desviando. Todas as situações estão apontando contra mim. E o desânimo vem no meu ouvido dizer que tudo que eu fiz foi em vão. Todas as experiências que eu tive foram mentira. O desânimo está no meu ouvido gritando. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a chave. Paulo podia passar pelo que fosse. As experiências podiam deixá-lo de todo. Ele poderia estar sozinho, abandonado. Mas uma pessoa ele conhecia melhor do que ninguém. Era aquele que se assentava acima do trono do universo. Os homens podiam dizer para ele, você é um prisioneiro, você não vale nada, você não consegue fazer nada daí onde você está. Mas quando Paulo escreve Efésios, ele diz, eu não sou um prisioneiro, eu sou um embaixador em cadeias. Ele prega para soldados, ele prega para prisioneiros, ele prega para o próprio imperador. Mas ele tem uma convicção clara, porque ele conhece aquele em quem ele crê. Vocês conhecem em quem vocês creem? Porque senão, vocês estão com a porta aberta para um espírito de intimidação. O desânimo vai dizer para vocês que tudo é mentira. Mas Paulo era capaz de olhar além das paredes da sua prisão e ver um Jesus assentado no trono, e na sua coxa está escrito que ele é justo e verdadeiro. Paulo sabia o que era a verdade. O desânimo podia dizer para ele, mentira, 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 10.000 vezes, mas ele conhecia a verdade. E para ele, era isso que bastava. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. Eu sei que nada foi em vão.
É o que ele está dizendo. As lutas, as dores estão aí. Mas eu sei que o meu Senhor, Ele conhece a minha vida. E eu sei que nada foi em vão. Ele vai guardar o meu depósito até o fim. Tu pode ter um Trófimo na tua vida que tu orou e continua enfermo. Teus pais podem ter um casamento problemático. Pode ter sido traído, traída, abandonado, abandonada. Mas se vocês conhecerem aquele de quem esse livro fala, vocês vão ser imparáveis. Imparáveis. A única força no universo capaz de parar vocês vai ser a doce voz do Espírito Santo. Porque se não for Ele, vocês não vão parar. Vocês vão estar sempre firmes, sempre perseverantes, sempre indo adiante. Porque não importam as situações, não importa que os ventos mudem, não importa que o mar se agite, vocês têm uma palavra sobre a vida de vocês, vocês têm um Senhor assentado no trono do universo, vocês têm irmãos, vocês têm vida, vocês têm paz, vocês têm a verdade. E nada vai poder tirar vocês do rumo. O desânimo pode gritar o quanto quiser, mas ele vai gritar em vão, porque o coração de vocês vai estar firme, guardado na verdade. Eu amo demais os dons e eu quero ver um fluir, e eu tenho visto um fluir dos dons nesses dias que nós estamos aqui. E eu quero mais. Mas quando algum de vocês for ministrar com alguém e não der certo, vocês conhecem a Jesus o suficiente para isso não desanimar? Quando todo mundo estiver fazendo alguma coisa e vocês se sentirem que são os únicos de fora, vocês conhecem a Jesus o suficiente para que o desânimo bata na porta e fique do lado de fora. Jesus te conhece. O fundamento que nós temos é esse, e a Dani do Ruben nos lembrou isso ontem. Deus conhece os que o pertencem. Ele te conhece. Ele sabe a tua história, Ele conhece os teus dias. E Ele te diz, tu é amado, aceito. Teus pecados foram perdoados. Tu é filho. Tu tem a presença de Deus na tua vida. E não importa o que as situações digam para ti, não importa o que o desânimo venha falar na tua porta. Eu sei que não foi em vão. Essa é a voz do Senhor. É por isso que Paulo, ainda no finzinho da sua vida, podia sentar naquela prisão e dizer, eu sei que tem um justo juiz me esperando com uma coroa na mão. E eu sei que Ele é fiel. E Paulo ministra isso no coração de Timóteo, para que o desânimo fosse arrancado dele. E eu creio que Deus quer arrancar o desânimo do teu coração nessa manhã. Vamos ficar de pé. Se os músicos quiserem vir, seria bom.